Você precisa ouvir isso com o coração aberto, porque não se trata apenas de ideias filosóficas, se trata da sua vida, do jeito como você tem reagido às dores, ao caos, aos relacionamentos que não deram certo. Se trata das palavras que você tem engolido em silêncio, dos gritos que ninguém ouviu, da solidão disfarçada de força que você carrega no peito. Hoje, você vai mergulhar em algo maior do que conselhos ou frases de efeito. Você vai experimentar 15 meditações estoicas que podem transformar a forma como você enxerga a si mesmo, as pessoas e o mundo ao seu redor. Você já parou para refletir sobre o quanto da sua angústia vem daquilo que você tenta controlar, mas não pode? O estoicismo nasce justamente aí, na sabedoria de entender que algumas coisas simplesmente não estão sob seu domínio. E tudo bem, porque quando você aceita isso, você para de desperdiçar energia tentando mudar o que é imutável e começa finalmente a mudar o que importa, você mesmo. A primeira meditação é simples, mas poderosa. Você não controla o que acontece, mas pode controlar como responde. Epicteto dizia que os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela visão que têm das coisas. Já pensou quantas vezes você se afundou em mágoas porque interpretou mal uma atitude? Porque alimentou expectativas que nunca foram prometidas? Porque se deixou afetar por palavras ditas por pessoas que não te conhecem de verdade? Reflita, nem tudo merece uma reação. Nem tudo precisa da sua resposta. Aprenda a responder com silêncio, com sabedoria, com postura. A segunda meditação é um lembrete sobre presença. O único tempo que temos é o agora. Marco Aurélio escreveu isso em suas meditações. E quantos de nós estamos vivendo presos ao ontem ou ansiosos pelo amanhã, esquecendo de viver o momento presente? Se você parar por um minuto e respirar fundo, você vai perceber que está aqui, agora. E é aqui que você deve colocar sua atenção. Porque o presente é a única realidade que você pode tocar. Sofrer por antecipação é sofrer duas vezes. Lamentar o que passou é arrastar correntes invisíveis que só te prendem. Liberte-se. Terceira meditação. As pessoas mostram quem são através das ações, não das palavras. O estoico não se deixa seduzir por promessas, por discursos bonitos, por elogios vazios. Ele observa, ele analisa, ele entende que caráter se prova na prática, não na teoria. Se alguém diz que se importa com você, mas constantemente te machuca, te ignora, te diminui, acredite no que essa pessoa está te mostrando, não no que ela diz. A lucidez de enxergar a realidade como ela é e não como você gostaria que fosse é um ato de coragem, um ato de liberdade. Quarta meditação. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Uma das maiores causas da nossa exaustão emocional hoje é o excesso de envolvimento com assuntos que não são nossos. O estoico sabe onde termina seu alcance. Ele escolhe seus combates. Ele silencia quando percebe que não vale a pena se desgastar. E você? Quantas vezes você respondeu a provocações só para provar que tinha razão? Quantas vezes entrou em discussões que só drenaram sua energia? Há poder em recuar, há sabedoria em calar, e a paz em não precisar ter sempre a última palavra. Quinta, meditação. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Essa frase atravessa séculos e continua verdadeira. A vida vai te ferir, isso é certo. Mas o que você faz com essa dor é o que define sua jornada. Você pode usar a dor como desculpa para desistir, ou como combustível para crescer. Você pode se tornar refém dos traumas, ou um mestre sobre si mesmo. O estoico sente a dor, mas não a alimenta. Ele entende que o sofrimento prolongado muitas vezes é uma escolha, uma prisão que construímos com pensamentos repetitivos e ressentimentos que não deixamos ir.
Sexta meditação. Tudo o que você possui é temporário, incluindo o que mais ama. Os estoicos nos convidam a viver com gratidão e desapego ao mesmo tempo. Parece contraditório, mas não é. Aprecie profundamente aquilo que você tem, mas nunca se esqueça que tudo pode mudar e que cedo ou tarde vai mudar. Isso não é pessimismo, é realismo. E quando você entende isso, você começa a valorizar mais, você começa a amar melhor, você começa a viver com mais intensidade, porque sabe que nada é garantido. Sétima meditação. Não espere que os outros vivam conforme suas expectativas. Quantas vezes você se frustrou porque alguém não agiu do jeito que você esperava? O estoico entende que as pessoas têm seus próprios caminhos, dores, traumas, limites. Ele não coloca sobre os outros o peso da sua idealização. Ele aceita as pessoas como são, não como gostaria que fossem. E a partir dessa aceitação, ele escolhe, permanece ou se afasta. Mas nunca se martiriza por aquilo que não pode mudar no outro. Oitava meditação. Sua paz vale mais que qualquer discussão. Em um mundo de egos inflamados, o silêncio é revolucionário. Não é covardia escolher a paz, é inteligência. Às vezes, é preciso deixar o outro ganhar a briga, para que você ganhe sua paz. O estoico sabe que a verdade não precisa ser gritada para existir, e que a dignidade está em manter a serenidade, mesmo quando o mundo tenta tirar você do eixo. Nona meditação. Aquilo que te irrita revela onde você ainda não está livre. Sim, a irritação é um espelho. O que te incomoda nos outros, muitas vezes, aponta para algo que você ainda precisa trabalhar em si. O estoico usa esses momentos como autoconhecimento. Ele observa, se analisa, aprende. Porque a liberdade emocional não é ausência de dor, é maturidade para lidar com ela. Décima meditação. Não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Isso parece clichê, mas carrega uma verdade profunda. A felicidade não está lá na frente, quando tudo der certo. Está agora nas pequenas escolhas, no modo como você encara o dia, no café que você toma com calma, no silêncio que você cultiva antes de dormir. O estoico sabe encontrar beleza mesmo nos dias difíceis, porque entende que a vida não é sobre esperar os dias melhores chegarem, é sobre fazer de cada dia uma oportunidade de ser melhor. 11ª meditação. Pare de esperar por justiça no mundo e comece a ser justo você. Um dos maiores motivos de frustração humana é a expectativa de que o mundo nos retribua com a mesma medida do que entregamos. Mas o estoico sabe, o mundo é indiferente. Nem sempre o bem será recompensado, nem sempre a maldade será punida na hora, mas isso não muda quem você é. O seu valor não deve depender do que fazem com você, mas do que você decide fazer, mesmo quando ninguém está vendo. Agir com justiça é uma escolha solitária, mas também libertadora. Porque a consciência tranquila vale mais do que qualquer aplauso. 12ª meditação. Foque na sua parte, sempre. Quando tudo parecer confuso, quando os relacionamentos te esgotarem, quando as situações te parecerem injustas, volte ao ponto central. O que depende de você? O estoico não tenta consertar o mundo. Ele se conserta, ele volta para si. E ao fazer isso, ele muda o mundo ao redor. Porque quem se trabalha, melhora tudo à sua volta. Comece pela sua parte, corrija sua intenção, refine sua atitude. O que é seu, faça com excelência. O resto, entregue ao tempo. 13ª meditação. O tempo é o bem mais valioso que você tem. E ainda assim, é o que mais desperdiçamos, com mágoas, com distrações, com pessoas que não merecem um minuto do nosso coração. O estoico entende que cada instante vivido é uma dádiva, e por isso vive com presença.
Vive com propósito, vive com filtro, porque sabe que tempo desperdiçado é vida desperdiçada. E que cada hora mal vivida é uma hora a menos de paz, de verdade, de crescimento. Cuide bem do seu tempo, ele nunca volta. 14ª meditação. Não é sobre ser inabalável, é sobre se levantar sempre que cair. Existe uma ilusão de que o estoico não sente, não sofre, não desaba, mas isso não é estoicismo. O verdadeiro estoico sente sim, mas ele não se deixa paralisar pela dor. Ele permite que a tristeza passe por ele, mas não constrói casa nela. Ele chora, mas não se entrega. Ele tropeça, mas não abandona o caminho. E isso é força de verdade. Força de quem é humano, mas não se rende. De quem cai de joelhos, mas sempre levanta com mais sabedoria. 15ª e última meditação. A morte é um lembrete para viver com intensidade. Essa talvez seja a mais dura e mais libertadora das meditações estoicas. A consciência da morte não deve nos amedrontar, mas nos acordar, nos lembrar de que a vida é agora, que as oportunidades não são eternas, que os abraços não têm prazo, que os perdões precisam ser ditos enquanto ainda há voz. Memento mori. Lembre-se da morte, sim, mas para valorizar a vida, não para viver com medo, mas para viver com verdade, com entrega, com tudo o que você tem. Essas 15 meditações não são frases soltas para serem lidas e esquecidas. Elas são convites. Convites para uma vida mais consciente, mais presente, mais coerente. Uma vida mais estoica, não no sentido de frieza, mas de profundidade. Porque viver com estoicismo não é se isolar do mundo, é se posicionar nele com firmeza, é sentir tudo, mas não ser dominado por nada. É se tornar seu próprio porto seguro. E talvez, ao final de tudo isso, você perceba: a sabedoria não está em saber muito, está em viver melhor, com mais clareza, com mais responsabilidade emocional, com mais propósito. E é isso que o estoicismo propõe: um reencontro com sua força, um pacto com sua própria liberdade, uma jornada de volta para si mesmo. Se essa narração tocou você, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Alguém que esteja em crise, alguém que esteja se perdendo no meio do caos, alguém que precise reencontrar paz, mesmo que por dentro tudo esteja desmoronando. Você não está só nessa caminhada. A filosofia pode ser o mapa, mas quem caminha é você. Às vezes, o que você precisa não é de mais uma resposta, mas de um novo olhar. E é nisso que a filosofia estoica toca de forma tão profunda. Ela não pretende te afastar do mundo, mas te ensinar a vivê-lo com mais clareza e coragem. A 8ª meditação que você precisa ouvir é esta. Você não tem controle sobre o que acontece, mas tem total responsabilidade sobre como responde. Muitas dores que carregamos não vêm do que nos aconteceu, mas da forma como interpretamos. O que aconteceu? Você já se pegou sofrendo dias por causa de uma palavra? Já perdeu o sono por causa de uma mensagem não respondida? Já sentiu o peito apertado só de pensar no que poderia ter sido? Pois é. A vida nos fere, mas é a mente que prolonga o sangramento. O estoicismo nos lembra: sofrer é inevitável, mas sofrer por escolha é um desperdício de vida. A 9ª meditação é um convite à maturidade emocional. Nem tudo é sobre você. Muitas vezes nos sentimos atacados, ignorados ou rejeitados, quando, na verdade, o outro está apenas lutando com os próprios fantasmas. Viver ofendido é como andar pela vida com uma ferida aberta, esperando que o mundo seja gentil. O problema é que o mundo não é gentil. Ele é, na maior parte do tempo, indiferente. Por isso, aprender a se blindar emocionalmente é mais um ato de sabedoria do que de frieza. É maturidade, não egoísmo. A 10ª meditação estoica é simples, mas
poderosa. Vença pelo silêncio. Você não precisa revidar tudo, explicar tudo, provar tudo. Há vitórias que vêm quando você escolhe o silêncio em vez do confronto, a paz em vez do orgulho. Aprenda a calar quando tudo em você quer gritar. Esse é um dos maiores sinais de força interior. O sábio não é aquele que fala mais alto, mas o que sabe quando não dizer nada. A 11ª meditação é sobre escolhas. A sua vida é resultado do que você tolera. Se você tolera o desrespeito, ele se repete. Se você tolera relacionamentos rasos, eles se multiplicam. Se você tolera a procrastinação, ela te domina. Ninguém muda o que permite. A vida não responde ao que você deseja, mas ao que você aceita. E quando você entende isso, começa a mudar não os outros, mas a si mesmo. E isso muda tudo. A 12ª meditação toca em uma das feridas mais comuns da alma moderna: a comparação. Olhar demais para a vida dos outros te impede de enxergar a beleza da sua. É muito fácil perder a gratidão quando estamos o tempo todo olhando para o que o outro tem, para onde o outro chegou. A grama do vizinho só parece mais verde porque você não vê as horas que ele gastou regando. O estoicismo ensina: deseje menos, aprecie mais. A paz começa quando você começa a se contentar com aquilo que tem e trabalha em silêncio por aquilo que quer. A 13ª meditação é para os dias difíceis. Você já sobreviveu a dores que pensou que te matariam. Então por que duvidar agora? A mente é dramática, mas o coração é resiliente. Você aguenta mais do que imagina. A cada tombo que levou, a cada decepção que enfrentou, a cada lágrima que enxugou sozinho, você construiu um pedaço de força. Não menospreze isso. O estoico não nega a dor, mas a utiliza como forja. A dor não é o fim, é o molde de um novo você. A 14ª meditação é sobre presença. O agora é tudo o que existe. Você não tem o ontem, não pode controlar o amanhã, só tem este momento, e desperdiçá-lo com arrependimento ou ansiedade é como deixar ouro escorrer pelas mãos. A mente gosta de viajar, mas a alma só respira no agora. Medite nisso. Cada segundo que passa não volta mais. O que você está fazendo com a sua vida, com o seu tempo, com a sua atenção? Por fim, a 15ª meditação, talvez a mais importante de todas. Seja o seu próprio guia. É bom ouvir conselhos. É bom aprender com os sábios. Mas no fim do dia, ninguém vai trilhar o seu caminho por você. Ninguém vai acordar no seu lugar, lutar no seu lugar, decidir por você. Então pare de terceirizar sua felicidade. Pare de esperar que os outros mudem para que sua vida melhore. Tudo começa e termina em você. Torne-se alguém que você admira. E o resto se ajeita. Essas são as 15 meditações estoicas que você precisava ouvir hoje. E eu espero, de coração, que pelo menos uma delas tenha tocado alguma ferida em silêncio aí dentro. Porque não basta ouvir, é preciso absorver. Não basta saber, é preciso viver. E viver com sabedoria é, antes de tudo, viver com presença, com consciência e com coragem de encarar a si mesmo.